Olá pessoal, então vamos a mais uma aula aí de unidades e medidas, beleza? Na verdade, moçada, o nosso objetivo de hoje é que vocês tenham uma noção da massa de um átomo, quanto que pesa um átomo, a noção da famosa massa atômica. Então assim, não esqueçam que todos os átomos da tabela periódica têm as suas massas medidas em relação a esse cara aqui, o tal do carbono 12. Então o que é o carbono 12? Gravem isso, carbono 12 é referência de medida de massa do átomo. Ó, repetindo, o que é o carbono 12? Referência de medida de massa do átomo. Então o que foi feito na verdade, moçada? Pegou-se o carbono e dividiu-se em 12 partes iguais. Tudo bem? Beleza? Estão entendendo? Ó, eu peguei o carbono, eu dividi em 12 partes iguais. 1 sobre 12 avos do carbono é chamado de unidade de massa atômica. Então, não esquecer que todos os átomos na tabela periódica têm as suas massas medidas em relação ao carbono 12. Ó, repetindo, eu peguei o carbono e dividi em quantas partes? 12. 1 sobre 12 avos do carbono é a tal da unidade de massa atômica. Gente, então daqui a alguns minutos a gente volta nesse tópico. Mas assim, ó, se você dividir o carbono em 12 partes iguais, nós chegaremos a esse valor aqui, ó, 1,6610 a menos 24. Ô professor, o que é esse valor? Na verdade, moçada, esse valor é o tal do U, que é a unidade de massa atômica. Sabe assim, resumindo, o que é esse U? Esse U aqui é o valor que corresponde a uma partícula que existe no átomo. É uma partícula do núcleo do átomo. Tudo bem? Então nós voltaremos aqui nesse U. Pessoal, então é o seguinte, para a gente dar sequência à nossa matéria, depois de ter visto ali o U, o que era o U, que eu falei para vocês que era o valor correspondente a uma partícula do núcleo do átomo, vamos agora num outro conceito chamado de número de massa. Professor, o que é o número de massa? Gente, só para relembrar, não esqueçam que o átomo ele é formado por duas regiões. Quais são elas? O núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera ela tem massa desprezível e não esqueçam, toda a massa do átomo ela está concentrada no núcleo. Ó, repetindo, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. O total de partículas do núcleo do átomo é o que determina a massa. Observe aqui, então o que é o número de massa? Gente, o número de massa ele indica o total de partículas existentes no núcleo do átomo. Ó, repetindo, número de massa, total de partículas existentes no núcleo do átomo. Senhor, como assim total de partículas? Então observe aqui, minha gente. Ó, por exemplo, se ele falar para você assim, ó, sódio igual a 23, tudo bem? Ô professor, o que significa esse sódio igual a 23? Então o número de massa do sódio igual a 23. Quer dizer que um átomo de sódio ele tem 23 partículas no seu núcleo. Não esqueçam, ó, um átomo de sódio ele tem 23 partículas no seu núcleo. Ou seja, prótons e nêutrons somados. Vamos colocar assim, ó, só para dar um respiro para vocês. Ó, quer dizer que um átomo ele apresenta 23 partículas em seu núcleo. Então isso aqui na verdade é o tal do número de massa. Entenderam a linha de raciocínio? Quer dizer que um átomo de sódio ele tem 23 partículas no seu núcleo. Professor, e qual que seria a massa dele? Ó, pensa comigo, a massa de um átomo. Quanto que vale cada partícula? Lembro ainda? Vale 1,6610 a menos 24. Então quer dizer que um atominho de sódio, ó, um átomo de sódio, ele pesa o quê? Ele pesa 23 vezes esse valor aqui, ó. Então um átomo de sódio. Mas assim, não esqueça, por enquanto, o nosso conceito ele é chamado de número de massa. Então quer dizer que um átomo de sódio ele apresenta 23 partículas no seu núcleo. O ferro, por exemplo, o número de massa do ferro é igual a 56. Professor, qual que é o significado desse 56? Quer dizer que um átomo de ferro ele tem 56 partículas no seu núcleo, ou seja, prótons e nêutrons somados. Ó, mais uma aqui, potássio igual a 19. Então, qual que é o significado do número de massa potássio igual a 19? Quer dizer que um átomo de potássio ele tem 19 partículas em seu núcleo. Estão entendendo a linha de raciocínio? Ó, bromo, número de massa do bromo igual a 80.
Então assim, eu quero que você saiba o significado do número de massa. Então o que é o número de massa? Vamos lá, todo mundo comigo! Professor, não se empolgue porque não tem ninguém aqui. Então tudo bem. O que é o número de massa do bromo igual a 80? Quer dizer que um átomo de bromo ele tem 80 partículas no seu núcleo. Quem são essas partículas? Prótons e nêutrons somados. Então esse conceito é um conceito importantíssimo, pessoal, que é denominado número de massa. Tudo bem? Então, ó, recapitulando, número de massa refere-se ao total de partículas existentes no núcleo do átomo. Fixaram certinho? Bom, vamos agora a um conceito de elemento químico. O que significa, na verdade, elemento químico? Quando você fala assim, elemento químico bromo, elemento químico hidrogênio. Gente, então o elemento químico, na verdade, ele não se refere a um átomo especificamente. O elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Professor, eu não entendi. Ó, então, por exemplo, na natureza eu tenho 3 hidrogênios existentes. Quais são eles? O hidrogênio que tem a massa igual a 1, chamado de prótio. O hidrogênio que tem a massa igual a 2, chamado de deutério. E o hidrogênio que tem a massa igual a 3, chamado de trítio. Então são 3 hidrogênios. Então quando eu falo, por exemplo, em elemento químico hidrogênio, eu estou me referindo aos 3 átomos de hidrogênio. Aos 3. Então elemento químico, na verdade, moçada, ele não refere-se a um átomo apenas. Ele refere-se a um conjunto de átomos. Senhor, mas calma aí. E qual dos 3 eu jogo na tabela periódica? Aí é que está, moçada. Para você pegar e jogar na tabela periódica, sabe qual deles? O mais bonito, os 3 são iguais. Então o que eu faço? Para você pegar, você efetua uma média chamada de média ponderada. Então não esqueçam, eu pego esses 3 hidrogênios e efetuo uma média ponderada, certo? Então vamos anotar, por favor? Ó, eu gostaria que vocês assistissem a minha aula de tal forma que vocês tivessem com o material em mãos, com o livro certinho, tá? É como se fosse uma aula normal, tá, pessoal? Tudo bem? Eu não vou estar falando assim nada de diferente do que eu falaria em sala de aula. É praticamente a mesma coisa, tudo bem? Então, ó, como determinar a massa de um elemento? O que você vai fazer? Pega o seu caderno e anota comigo. Efetua-se a média ponderada beleza? Então nós faremos a tal da média ponderada. Então a gente vai pegar, ó, o que eu falei para vocês? Que a massa do elemento químico ela vai ser determinada graças a uma média ponderada de todos os seus isótopos. A gente vai fazer uma média ponderada dos 3. Eu vou passar para vocês um exemplo que se refere ao elemento boro. Então beleza, pessoal, vamos pegar o boro como referência. Como que eu determino a massa do elemento boro? Então observe aqui, primeiro, vamos lá, então calculando a média ponderada. Ó, vamos lá, no ritmo Santana, certo? Pega a média ponderada, que vai ser igual. Para você achar a média ponderada, é só você pegar a massa do primeiro. Então percebam que o boro 10, ele se encontra na natureza em 20%. E o boro 11, 80%. Então é claro que essa amostra, pessoal, é uma amostra natural. Se você pegar um punhado de boro, naturalmente a gente vai ter isso aqui, ó, 20% de boro 10 e 80% de boro 11. Professor, qual dos dois que eu vou jogar na tabela periódica? Agora sim vou fazer a média ponderada. E como que é feita a média ponderada? Então, ó, eu pego a massa do primeiro, 10, e multiplico pela porcentagem dele, 20, mais. Eu pego agora a massa do segundo, que é o 11, e multiplico pela porcentagem dele, que vai ser o 80. Tudo isso, pessoal, vai ser dividido por 100. Então, dessa forma, a gente vai pegar e vai achar a média ponderada. Então, fazendo os cálculos, média ponderada, ó, que vai ser igual 10 vezes 20, 200, mais 11 vezes 80, 880. Tudo isso dividido por 100. Então, nesse caso, gente, olha só, o que nós teremos?
Quem que vai ser a média ponderada? Ó, média ponderada, que vai ser igual 200 mais 880 dá 1080, dividido por 100. Então, ó, detalhe importante, a média ponderada, então observa, olha aqui, ó, a média, então feito a média ponderada, que vai ser igual a quanto? Vai ser a 10,8. Então, essa aqui é a média ponderada. Tudo bem? Média ponderada do elemento boro igual a 10,8. Então, percebam que na natureza eu tenho dois boros, o boro 10 e o boro 11. O que eu fiz? Eu peguei os dois, eu fiz uma média ponderada. Agora, observe que esse 10,8 aqui, pessoal, ele representa os dois átomos de boro da natureza. Então, isso aqui, na verdade, é a massa do elemento químico boro. Então, esse valor aqui está representando os dois átomos de boro existentes na natureza. Entenderam? Pessoal, então beleza. Agora só um recadinho para vocês, certo? Eu vou deixar uma lista de exercícios com vocês, são 10 exercícios. Tudo bem? Vou deixar lá com o Lucas, com o André, com o professor André, com o Jefferson. Tipo assim, o Jefferson lá, que só fica assim, ó. Beleza? E obrigatoriamente vocês deverão fazer. Eu vou ligar lá para eles para ver se vocês fizeram ou não, tá? Então fique esperto comigo.